Olá pessoal, vamos dar sequência aí ao conteúdo de classificação da capacidade produtiva e nesse vídeo vamos falar aí mais especificamente dos métodos de construção das curvas de índice local, que é o método da curva guia. Então, esse método da curva guia é um dos métodos mais consistentes, mais usuais aí no Brasil. É o principal método adotado aí para a classificação da capacidade produtiva. A gente já viu no vídeo anterior que podemos desenvolver esse método com base nos dados de parcelas permanentes, nos dados de parcelas temporárias e nos dados de análise completa de tronco. Então, a partir desses dados, a gente consegue aplicar aí o método da curva guia. E o método da curva guia, ele é um método aí que gera apenas curvas anamórficas. Então, as curvas anamórficas são aquelas curvas que apresentam a mesma tendência de comprimento. Então, se a gente pegar uma idade qualquer, a distância entre uma curva e outra, ela é a mesma. Então, pessoal, o primeiro passo aí para o método da curva guia é selecionar modelos de regressão envolvendo as variáveis altura dominante e idade. Então, a gente já viu que as curvas de índice local é um método quantitativo onde relacionamos altura dominante e idade. Então, vamos supor aqui que vamos utilizar os dados aqui de parcelas permanentes, vamos supor. Então, a gente vai ter dados de várias parcelas que devem ser representativas. Vamos ter os dados de idade e os dados de altura dominante. Então, quando a gente relaciona, a gente plota graficamente a gente plota esses valores de altura dominante e idade, a gente vai ter uma tendência, um comportamento desses dados aqui. E com esse comportamento, nós podemos ajustar modelos matemáticos que possam ser utilizados para estimar a altura dominante em função da idade. E a questão aqui é o quê? Que vários modelos, diferentes modelos, podem se adequar melhor a esse banco de dados ou não. Então, sempre que possível, importante aí a gente avaliar vários modelos. Então, a gente já viu aí no decorrer do curso conteúdos onde trabalhamos aí com ajuste, avaliação e validação de modelos. Então, a gente poderia utilizar aqui todos aqueles critérios para selecionar os melhores modelos. Então, pessoal, quando a gente seleciona um modelo aqui, a equação resultante ela vai representar uma curva média dos índices local. Então, relembrando o conceito de índice local, que é a altura dominante do povoamento em uma idade de referência. Então, essa curva, essa equação resultante aqui, ela representa essa curva média do índice local. E essa curva média, ela é denominada de curva guia. Então, por isso aí, método da curva guia. E a partir dessa curva média é que a gente constrói as outras curvas. Então, aquela curva ela vai guiar a construção das demais curvas. Então, e essa curva ela mostra essa tendência do crescimento em altura ao longo do tempo. Então, para desenvolvimento do nosso exemplo, a explicação aqui vai ser baseada inicialmente no modelo logístico, mas tenham consciência que, falando de método da curva guia, o que eu vou explicar aqui, os princípios que eu irei explicar, serve para qualquer modelo. Então,
vamos pensar que o modelo será desenvolvido para o modelo logístico. Então, o ajuste do modelo logístico, com base nesse banco de dados aqui, vai gerar essa equação, e essa equação, a estimativa gerada por ela, é a nossa curva guia. Então, o primeiro passo nosso é o quê? Selecionar modelos aí que relaciona apresentam uma boa relação aí de altura dominante com a idade. O próximo passo, pessoal, é o seguinte: a partir da equação da curva guia, vamos obter aí uma equação de índice local, observando qual conceito? O conceito de que índice local é a altura dominante do povoamento em uma idade de referência. Então, quando a idade do povoamento for igual à idade índice, o que acontece? Idade do povoamento é igual à idade índice, a nossa altura dominante vai ser igual ao nosso índice de sítio. Então, a gente vai adotar esse conceito aí. No caso do modelo logístico, para a gente obter essa equação aí, teríamos que a gente iria substituir a altura dominante, ou ia substituir a altura dominante por sítio e idade índice por idade. Então, aqui nesse ponto, aplicamos esse conceito e substituímos a altura dominante por sítio e idade por idade índice lá no modelo selecionado no passo 1. Então, para o modelo logístico, a gente iria obter essa segunda expressão aqui, a nossa expressão B. Então, vamos para o passo 3. Passo 3. Ao isolar beta 0 no passo 1, quem é o passo 1? Modelo logístico lá na sua forma original. E substituir na expressão obtida no passo 2, então estamos falando aí o quê? Vamos pegar o beta 0 do modelo original e substituir, vamos isolar esse beta 0 lá no modelo original e substituir na expressão obtida no passo 2. Então, com isso, a gente vai obter uma terceira expressão, aí, que a gente vai ver que essa expressão estima o valor de sítio em função da altura dominante e da idade. Então, vamos lá. Temos o nosso modelo original, que é o nosso modelo logístico do nosso exemplo. Vamos isolar esse beta 0 desse modelo. Então, se a gente isolar isso aqui, vai ficar beta 0 igual a altura dominante vezes esse denominador aqui. Então, o que eu acabei de falar, onde está esse beta 0 isolado. Depois que a gente tem o beta 0 isolado do modelo original, a gente pega e substitui na expressão obtida no passo 2. Então, lembra lá no passo 2 que substituímos sítio ou HD por sítio, idade por idade índice. Então, temos agora aqui o nosso próximo passo aqui. Então, temos aquela expressão do passo 2, só que ao invés de ter um beta 0 aqui no numerador, nós temos quem? Nós temos esse resultado aqui que obtemos ao isolar beta 0 do modelo original. E essa expressão obtida aqui agora, pessoal, ela estima aí o valor de sítio, estima o valor de sítio em função de uma altura dominante e uma idade,
para a idade índice, considerando, tendo como base aí a idade índice que adotamos aí na construção das curvas de índice local. Então, essa expressão permite determinar o índice local para uma altura dominante em uma idade qualquer, e essa informação é muito útil também em sistemas de prognose. Então, em vários modelos de crescimento e produção, a gente vai ver que a gente vai utilizar o índice local, o S aí, como variável explicativa aí do nosso crescimento e produção. Então, vamos inserir lá informações da capacidade produtiva. Então, vamos daqui uns dias ajustar modelos onde o crescimento e produção vai variar em função dessa capacidade produtiva de cada um dos povoamentos. Então, no caso específico do modelo logístico, aqui nós temos que a expressão para estimar o S vai ser essa expressão aqui. Então, se a gente pegar lá no passo 1, se eu não me engano, que eu falei da obtenção de uma equação que tinha um beta 0, um beta 1 e o beta 2. Aquele beta 0, ele já saiu desse modelo, porque nós isolamos o beta 0 aqui nesse passo. Então, as nossas estimativas do sítio vão ser apenas em função do beta 1 e do beta 2 estimado no modelo. Então, para vocês treinarem aí a aplicação desse modelo, fica uma perguntinha básica e simples aí. Então, qual o índice local de uma parcela que, aos 36 meses de idade, apresenta altura dominante igual a 16 metros? Isso considerando uma idade de referência de 72 meses. Então, se vocês aplicarem, substituir essas informações nessa expressão, nessa resultante aqui no terceiro passo, vocês vão encontrar a resposta de 26,5. Então, pessoal, aqui a gente vê que a informação aí muito útil, principalmente quando falamos aí da modelagem do crescimento, onde é possível aí obtermos o índice local em função da altura dominante em qualquer idade. Vamos agora para o quarto passo. Não, ainda não é o quarto passo, não. Então, só ilustrando melhor o que a gente obtém desse terceiro passo aqui, então vamos supor que temos a medição de algumas parcelas, com base na altura dominante a gente determina qual é o índice de sítio dessas parcelas. A gente já viu que é útil aí como variável explicativa em vários modelos de crescimento e produção. E além disso, pessoal, permite a gente classificar, definir classes de produtividade do nosso plantio. Consequentemente, isso fornece aí aos gestores florestais subsídio aí para a tomada de decisões em vários aspectos. A gente pode pegar, por exemplo, essas informações aqui de parcelas. Então, vamos supor que a gente tenha a distribuição dessas parcelas com as suas coordenadas geográficas. Então, a gente pode aplicar essas ferramentas geoestatísticas e fazer um mapeamento da nossa área em classes produtivas. Então, esse artigo aqui ele fala um pouco a respeito disso aí. Então, primeiro, os autores coletaram dados de parcelas permanentes, fizeram a classificação da capacidade produtiva, obteve o índice de sítio para cada parcela
e utilizou essas informações e aplicou técnicas aí geoestatísticas para gerar esses mapas. Então, com base nesses mapas aqui gerados, a gente vê quais são as áreas de maior produtividade. Então, isso aí pode ser fundamental aí na tomada de decisões, várias questões aí relacionadas aos plantios. Vou plantar só uma parte. Eu vou plantar nas áreas mais produtivas ou menos produtivas. Ou seja, só colocando aí diversos pontos que podem ser levados em consideração. Só complementando aqui, tem um script que eu encontrei nessa página aqui na internet, no Mensura R, que fugiu o nome do autor dessa página aqui. Ele disponibilizou alguns scripts para realização de algumas análises aplicadas à mensuração florestal no R. E um dos scripts que ele apresenta é essa questão que a gente está falando aqui, de pegar os dados das parcelas, fazer essa classificação da capacidade produtiva e, com base nessas parcelas, a gente fazer uma crigagem, e essa crigagem tendo como base o nosso índice de sítio. Então a gente vai gerar mapas aqui onde a gente vê quais são as áreas mais produtivas e aqui ainda no exemplo com a localização dessas parcelas dentro dessas áreas. Então vale a pena dar uma conferida nesse script posteriormente. Agora vamos no quarto passo. Então a gente já viu que no passo anterior a gente obteve uma expressão que estima a altura estima o sítio em função da altura dominante em uma idade qualquer. Agora nesse passo, pessoal, a gente já vai obter uma expressão que utilizamos para estimar a altura dominante em função do índice de local e da idade do povoamento. E como que obtemos essa expressão? Vamos pegar a expressão resultante do passo 3. Então, lá no passo 3 a gente obteve essa expressão aqui. Então, vamos pegar essa expressão e isolar o HD. Então, vamos pegar esse HD aqui e isolar dessa expressão matemática. Então, temos que ficar atento aqui às operações matemáticas aí, mas nesse caso, HD, cadê o cursor? HD multiplicado por esse termo aqui vai ser igual a quem? A sítio multiplicado por esse termo. Como queremos isolar o HD, isso aqui está multiplicando, então isso vai passar no denominador do nosso resultado desse isolamento aí. Então vai ficar HD igual a sítio, numerador sítio multiplicado por essa expressão aqui, esse termo, dividido por quem? Esse termo que está acompanhando o HD. Então, pessoal, esse é o quarto passo. Com base nessas informações, é possível construir curvas ou tabelas de índice local. Então, para isso, basta a gente atribuir aí valores de sítio de índice local compatíveis com a idade e variar essa idade. Então, a gente atribui valores compatíveis, vamos variando a idade, consequentemente, a gente vai obtendo esse comportamento da altura dominante ao longo dessas idades, permitindo gerar aquele feixe de curvas. No caso específico aqui do modelo logístico, considerando que já perdemos o beta zero lá no terceiro passo,
acontece, fica essa expressão aqui, altura dominante igual a sítio vezes esse restante aqui. Então, pessoal, esses betas aqui, lembrando que são todos obtidos lá com aquele ajuste inicial do modelo que relaciona a altura dominante com a idade. Para melhor entendimento, então, qual a altura dominante esperada aos 36 meses de idade em uma parcela localizada em uma área com índice local S igual a 25, e também com base na idade referência de 72 meses. Então, se aplicarmos essa equação aqui, substituindo sítio por 25 e idade por 36, idade índice por 72, vamos obter essa resposta aqui, que a altura dominante é igual a 15,1 metros. Então, uma parcela, um povoamento onde o índice local é igual a 25, nessas condições aí de dados com comportamento semelhante ao desse que nós utilizamos no ajuste, a altura dominante esperada aos 36 meses é de 15,1 metros. Aí, pessoal, a gente fala aqui que essa informação, elas são importantes para construir as curvas e ou tabelas de índice de local. Então, mostrando aqui, ilustrando como que a gente obtém essas tabelas essas curvas de índice local. Então, primeiro, atribuímos valores de sítio compatíveis. Então, vou disponibilizar um roteiro para vocês fazerem no Excel, que tem lá como atribuir esses índices de sítio compatíveis. Mas a gente vê aqui o quê? Idade de referência. Idade de referência, 72 meses que a gente está utilizando no exemplo. Então, aos 72 meses, se a gente considerar que a altura dominante é igual ao nosso índice de sítio, os valores de índice de sítio compatíveis aqui estaria entre 25 em torno de 29. Então, esses índices de sítio seriam compatíveis. Como eu decidi por apresentar 6 curvas? Decidi por apresentar aqui 6 curvas. Então, o intervalo meu, a amplitude entre essas curvas, eu vou pegar esse aqui, ó, o intervalo de 25 a 29, no exemplo aqui que dá em torno de 4, e vou dividir aqui para distribuir ter essa boa representação em todas essas curvas. E com isso a gente vai variando a idade. Então, um índice de sítio 25, na idade, altura dominante estimada para a idade de 24 meses, 7, na idade 36, 15, e assim por diante. A gente obtém esses dados aqui, variamos a idade para esse índice de sítio, consequentemente pegamos e construímos essa curva aqui para o índice de sítio 25. A mesma coisa a gente faz para cada um dos nossos índices de sítios que serão apresentados na curva. Então, vamos supor que for a 6, geramos aqui dados suficientes para construir as 6 curvas. Então, um gráfico aqui de altura dominante para o índice sítio em função da cidade, ou seja, para cada um separadamente aí. Outra situação, pessoal, às vezes a gente pode utilizar aí essas tabelas de índice local também. Então, vamos pensar aqui que nessa tabela com essa tabela nós podemos obter
obter aí o índice de altura dominante ou índice local para qualquer idade nessa curva aqui. Então, a gente poderia obter isso facilmente. Então, a gente vai pegar aqui de índice de sítio igual a 25. Na idade de 72 meses, ele vai ser igual a 25. Então, nessa tabela aqui também verificamos isso, que o índice de sítio na idade de 25 meses, a altura dominante na idade, 25, na idade índice vai ser igual ao índice sítio. No gráfico aqui, percebemos, nesse caso aqui, percebemos isso facilmente. Só que às vezes essa interpretação gráfica, dependendo da situação, ela não é tão prática. Então, uma alternativa é o quê? A construção dessas tabelas auxiliares aí de índice de sítio. Então, vamos supor aqui que essas duas classes, essas duas curvas, classe de baixa produtividade, classe de média, essas duas, e as duas últimas, classe de alta produtividade. Então, o que está localizado entre 25,8, então vamos dizer que 25,8, a metade entre 25,8 e 26,6 seria aí o limite entre as classes de produtividade. Então, vamos imaginar aqui que baixa produtividade, então seria de 26,2 é classe de baixa produtividade. O que está entre 26,20 e 27,8, 26,20 e 27,8, média produtividade. Média produtividade. E maior do que 27,8, alta produtividade. Então a gente constrói essa tabela aqui, que a gente chega em qualquer idade. Vamos dizer que a gente vai lá no campo, no nosso inventário florestal. A gente chega em uma parcela e, na idade de 24 meses, ela tem uma altura dominante maior do que 8,7, a gente considera que é uma parcela de alta produtividade. Se essa altura dominante na idade de 24 meses é um valor de 8,5, por exemplo, estaria numa classe de média produtividade. E uma parcela com um valor de altura dominante de densidade menor do que 8,2 estaria numa parcela aí de baixa produtividade. Então, com base nas informações de altura dominante em qualquer idade, a gente tendo uma tabela dessa, eu cortei ela aqui por conta de espaço no slide, a gente já permite a gente fazer facilmente uma classificação dessas parcelas de áreas, de algumas áreas aí, quanto à sua capacidade produtiva. Então, na hora de obter essa tabela aqui, pessoal, a recomendação é o seguinte: definir os limites entre as classes, aí simplesmente vão variar a idade, vão fixar os valores de índice local, que são o limite entre as classes, e, logicamente, utiliza a expressão resultante do passo 4, onde estimamos a altura dominante em função do sítio e em função da idade. Nesse slide aqui, só uma síntese aí do modelo logístico. Então, a gente funciona para qualquer modelo. Essa síntese é nesse sentido. Qualquer modelo. A gente escolhe o modelo,
Considerando o conceito lá de índice de sítio, vamos substituir altura dominante por sítio, por índice local, que é sítio, e idade por idade índice. Vamos, depois dessa substituição, vamos isolar o beta zero do modelo original e substituir nessa expressão resultante aqui no segundo passo. Assim a gente obtém a expressão que estima os valores de sítio em função da altura dominante e da idade. A gente pega essa expressão aqui, isolamos o HD aqui, já vamos obter uma expressão que estimamos o HD para em função dos valores de sítio e em função da idade, que são aquelas informações utilizadas para construir as curvas e ou tabelas de índice local. Então, pessoal, esse é o raciocínio para qualquer modelo. Então, desenvolvi a aula em cima do modelo logístico. Aqui temos uma síntese também do modelo de Schumacher. O modelo de Schumacher em relação ao modelo logístico já é um modelo aqui linearizado no caso, onde a nossa variável de interesse, nossa variável de interesse, que é a nossa variável dependente, ela está transformada, mas é um modelo linear, então o ajuste às vezes ele se torna até mais simples, dependendo do ponto de vista aí, igual pode fazer facilmente no Excel. Então, se prestarem atenção aqui, não vou explicar muito porque o vídeo está ficando longo, mas se prestarem atenção aqui, o passo a passo do modelo de Schumacher em relação ao modelo logístico, o passo a passo ele é o mesmo. O que vai mudar é o quê? Só as expressões, as operações matemáticas aí por conta do modelo. Aqui a gente já vê que o que tem, como é que fala, somando a gente passa subtraindo, no outro lá já envolvia multiplicando, a gente passa dividindo. Então, só esse tipo de operações matemáticas aí que são simples. Além disso, pessoal, um modelo simples aqui no sentido de o mesmo esquema, e eu não fiz um exemplo mais elaborado como para o modelo logístico, porque esse exemplo aqui vocês já vão encontrar aí facilmente no livro do Campos e Leite, do Mensuração Florestal, lá no capítulo de capacidade produtiva, e também vão encontrar um exemplo aí com o modelo logístico lá no site Mensuração Florestal, lá no capítulo que fala de classificação que fala da capacidade produtiva de povoamentos. Então, esse capítulo aqui também disponibilizado aí pelo pessoal da UFV e podem ser facilmente acessados nesse link aqui. Então, pessoal, método da curva guia, a gente já viu aqui, só chama a atenção da importância de avaliar vários modelos. Os passos são os mesmos, então é só compreender aí as operações matemáticas implícitas aí em cada um dos modelos. E esse vídeo eu encerro aqui, que é falando do método da curva guia. Nos próximos vídeos falo aí de outros métodos de construção das curvas de índice de local.